Olá você, cá pra nós, está aqui de volta hoje para um papo hoje com Josival Pereira. O povo das férias continua andando por aí, viu, Josival? Eu nunca vi ter tantas férias. Né? Férias por mês. Férias por mês, não é por ano não, né? Completa. Aí nós aqui, Fernando, cuidando da família. Isso, cuidando da família, fazendo ali, cumprindo as obrigações de uma mãe que é muito cuidadora mesmo, muito cuidadosa, daquela que é presente, foi acompanhar a filha no editorial de fotografia. A Fernanda está vivendo uma fase bacana, que é de dedicação à família, amorosa, tá certo, cheia de amor. Cheia de amores, né? Agora isso aí a gente não vai contar aqui, não, vai deixar... Deixa ela mesmo dizer. Trazê-la, né? Mas é boa essa fase dela, eu tô gostando dessa Eu também, fase. tá bonita, que é minha né? amiga, eu gosto disso. O importante é a gente vê-la feliz, né? E quem está em casa também. Josival Pereira, a gente estava falando aqui de relacionamento, saindo bem do tema que a gente sempre aborda, que é política. E aí eu fiquei aqui avaliando o que você estava falando sobre a maturidade que a gente, quando está vivendo a maturidade, a gente passa a entender muitas coisas, né? E aí dentro do que a gente está assistindo na Paraíba, um crescimento muito grande, um desenvolvimento, muitos setores prosperando, mas precisando de maturidade para poder tudo continuar dando certo, né? Uma coisa é o start de começar, depois é se manter. Na quinta-feira, Geraldo, você estava um assunto interessante, a gente nem combinou nada. Mas na quinta-feira, no programa Trocando em Miúdos, na coluna Trocando em Miúdos, que é no Tambaú Manhã Gente, né, com Anne Gomes. Linda Anne Gomes, linda. Aí teve uma hora que a gente estava dando a notícia, eu dou a notícia e comento, e ela questiona, provoca, sobre essa história que você diz da Paraíba. Naquele dia tinha saído, no dia anterior tinha saído o ranking de competitividade da Paraíba, certo? E coloca a Paraíba pelo segundo ano consecutivo como o mais ranqueado, o primeiro colocado entre todos os estados do Nordeste, né? Sim. E interessante que a Paraíba foi subir uma casa, não perdeu para ninguém, subiu ainda mais uma casinha nessa pontuação de estado mais competitivo. Do Nordeste. E aí tinha dessa vez 2 pontos. No ano passado, segurança pública teve um peso enorme. Não é nem que nós tivéssemos uma grande segurança, que os outros estavam bem pior do que a gente teve segurança pública botou a gente lá em cima. E este ano, 2 temas que eu achei interessantíssimos. Um foi inovação e tecnologia, inovação. E aí pesaram, por exemplo, ou pesou, eu vou botar no singular, mas o investimento que o governo da Paraíba é parceiro na construção, na implantação do telescópio Bingo, né, que são inovação tremenda lá no interior, lá em Nogueira, tremenda. E também acabou pesando a história da competitividade no comércio, nas oportunidades, enfim, que a gente subiram 7 casas no comércio, né? Tá entendendo? Todo mundo está lutando por 1, 2, aí 7. E aí ela perguntava isso aí, eu dizia, Anne, eu só tenho uma preocupação, é o que você vai fazer, é maturidade na política, porque nós estamos vivendo um processo crescente nos últimos anos no Estado, e de repente a gente vê que a possibilidade de quebrar é muito grande. A possibilidade de quebrar já está nas disputas. Quer dizer, parece que você que fala sobre política com muita cátedra, há sempre uma expectativa do público, diz, não, está na hora de mudar, né? Porque tem que quebrar ali e tal. E aí eu vou para um estado vizinho aqui, o Ceará. O Ceará teve um momento, né? Mudou, né? Porque mais de uns 20 anos continua com a mesma pegada. Não é isso? A mesma pegada. Ele era Ciro, depois Gereissati. Tasso Ciro. E aí a coisa fluiu no Ceará. Só que foram 16 anos. Porque naquela época que Ciro e Tasso assumiram esse protagonismo, o Ceará estava muito decadente. E de repente a coisa... Eu era vizinho do Ceará de poucos quilômetros, 30, 40 quilômetros, que é aquela história de Cajazeiras para a divisa do Ceará, ali, 30, 40 quilômetros para algumas cidades, 130 quilômetros para a cidade, para a maior cidade do interior do Ceará, que é Juazeiro do Norte, tá certo? E assim, o coronelismo antigo, o modelo antigo, a história antiga, que não mudava nunca, era só repetindo a mesma coisa, era muito presente. E aí quando veio a mudança, se percebeu que a mudança era muito melhor do que você colocar. Permanecer.
Aí a história da maturidade aqui, hoje, é que a maturidade não está se revelando nem na escolha, nem na possibilidade de escolha de candidatos. Sim, não tem. Não tem. Todo mundo está percebendo uma brecha e se jogando nessa brecha. Você imagina, então, como é que será isso na continuidade de um Estado? Não é nem de um projeto de governo, é de um Estado. É muito difícil. Com esse cenário que está se formando, né? Isso é muito complicado. Muito complicado. Eu não enxergo esse continuismo, né? Agora, ou continuidade. Quem chegar por aí, o cabo vai saber. O cabo pega um Estado. E aí, só para a gente colocar a história de que vai ser preciso muita maturidade do eleitor, você toca, maturidade da liderança, aí vai ter maturidade da liderança social, maturidade da imprensa, para poder saber discutir isso e cobrar isso, maturidade de todo mundo. Então, não é brincadeira, você vai entregar o Estado a um grupo aí, quem quer que seja, com estradas, né? O Estado está tão repleto de estradas que hoje o governo está fazendo ligação com distritos, não é mais cidade. Sim, não é mais de um município, né, para o outro. Né? Ou de uma BR para o município. Hoje é distrito, de uma estrada melhor para um distrito, né? Distrito. Lá em Cajazeira, por exemplo, BR-230, distrito de Engenheiro Avidos. BR-230, distrito de Gravatá, em São João do Rio do Peixe. Eu vi isso aqui, tá? Distritos e dentro da cidade. Mas é estrada. Estrada é condição sine qua non para desenvolvimento. Aí você tem uma oferta de energia solar e eólica, energia barata, energia não poluente, tremenda. Essa semana... Viramos celeiro, né? Celeiro. Tá certo? Numa entrevista, numa conversa que nós tivemos com o José Macruz, que é engenheiro, hoje de tecnologia e de televisão, foi engenheiro desde a montagem da Cabranco, hoje com empresa aqui no Brasil, Estados Unidos, e negócios na Coreia, e acompanhando ela. E ele disse que, por exemplo, essa história de... tem umas empresas de telemarketing e de setores parecidos que procuram a Paraíba e a gente não sabe exatamente por que essa história toda, por que vai para o Pato está no interior. É a energia barata, Isso. A energia mais barata. É atrativa, né? Então você tem estrada, energia e você tem água. Água. Da Transposição de São Francisco. Só na região de Cajazeiras tem 2 portas de entrada. Tem a porta de entrada aqui para Campina Grande e vai vir a porta de entrada do Piancó. Então você tem os 3 principais elementos. Agora está faltando gente, viu? Está faltando mão de obra. E mão de obra qualificada. Está faltando projeto. As reclamações também. E as reclamações já começam a chegar. Está faltando projeto. Eu já escuto isso com muita constância. Está faltando projeto. Agora é engraçado, porque, por exemplo, uma conversa que eu tive com o secretário de Ciência e Tecnologia outro dia, ele disse que se impressionou, foi no Ceará, estava no Ceará, num evento no Ceará, e foi visitar uma empresa de tecnologia no Ceará, e quando chegou lá começou, da Paraíba, e começou o pessoal se apresentar, eu também sou da Paraíba, você é de onde? Eu sou de Souza, você é de onde? Eu sou de Cajazeira, eu sou de Cajazeira. Ô, gente, depois o pessoal trabalhando em tecnologia, como é que você veio parar aqui? Não, é o curso de tecnologia do IF, Isso. em Cajazeira, botando os grandes profissionais do Ceará. E botando no Porto... no Porto de Recife, né? Mas é o maior fomentador desses parques tecnológicos são os profissionais que se formam em Campina Grande, em Cajazeiras, nessas escolas do IF que você está falando aí. Nós somos produtores de profissionais, mas eles são exportados, porque as oportunidades de trabalho estão lá. Agora que a gente está precisando, e muito, né? E vai precisar cada vez mais, porque é incontestável, né? O crescimento, por exemplo, do mercado turístico da Paraíba, porque o polo turístico está sendo construído e já será inaugurado. E vem de onde esses profissionais daqui? É essa preocupação, porque hoje a gente já sabe que nos restaurantes, com raríssimas exceções, a gente encontra, por exemplo, garçons qualificados. É verdade, isso também. É muito difícil. E garçom
É quase que um RP do Estado, porque a pessoa vai lá comer, Claro, quer ser bem tratado, quer ser tratado como se o garçom chega falando você como família. Isso. Tá certo? Dando as boas-vindas mesmo, né? Boas-vindas. Precisa entender, conversar com você. O garçom tem que tratar bem a pessoa que está próximo de você, o seu filho. Enfim, entra também na história da maturidade que você está falando, tá certo? Isso. Tudo que você vai puxar, você vai ter maturidade do negócio. Então, se nós estamos entrando no negócio do turismo, nós precisamos ter maturidade nele. Não tem dúvida nenhuma, não tem dúvida nenhuma. Mas o que você sabe que é o que me chama a atenção? Eu, no programa que a gente faz aqui na TV Tambaú, aos sábados, o Tambaú Imóveis e Negócios, eu sempre abordo o tema turismo, né, conversando com dirigentes do turismo estadual, municipal, de Campina Grande, com o pessoal que investe nesse setor. E aí, os oficiais, não, está tudo ótimo. Não, tem muita gente, está sendo formada. E o pessoal da iniciativa privada só reclama, está faltando. É verdade. Então, um discurso está equivocado e a gente até entende porque está ruim. Ruim que eu digo, está deficiente. Porque cresceu muito e no que cresce, se você não tiver preparado, né, em escolas, em cursos, trazendo... Sabe qual é o meu pensamento? Vamos fazer uma campanha em São Paulo e dizer assim, quer voltar para a sua terra? Dá a oportunidade até agora. Você, garçom, porteiro de prédio, não sei o quê. Só tem nordestino. Só tem nordestino e já trabalhado. Qualificado, gente qualificada, tá certo? Olha, isso aqui, a gente precisa... Você trouxe um tema bacana. A maturidade que o paraibano precisa ter para saber para entender que nós vamos ser ocupados, nós vamos vir ocupados aqui por pessoas de fora, porque não tem mais nada mais prazeroso. Por exemplo, eu já conversei muito com profissionais de São Paulo, empresários de São Paulo, da área de tecnologia, por exemplo. Eles não tem nada mais prazeroso do que trabalhar numa cidade que possa você deixar o filho na escola ou que você possa almoçar em casa. Isso aí é um privilégio, né? Numa grande cidade não se consegue. Pois é, o pessoal de São Paulo, quando vem para cá, da área de tecnologia, montar empresa aqui, essas duas coisas são fundamentais. Sim. Como é que a gente vai ter maturidade para poder continuar isso e trazer e ir absorvendo cada vez mais pessoas que vêm buscar isso aqui? Tem um projeto aí, João Pessoa, 15 minutos, né? Você já ouviu falar? Não. O João Pessoa 15 minutos é algo assim que... Que você poder se deslocar para todos os lugares. E resolver, não é nem por todos os lugares, você se resolver, é mais ou menos fazer com que os bairros estejam estruturados ao ponto de você precisar ir ao supermercado, ter um juntinho. Precisar ir para a escola do seu filho, tá ali juntinho. João Pessoa já tem uma facilidade disso enorme. E foi Imensa. se criando sem planejamento. Isso. Você agora poderia dar planejamento. Você vai pegar, por exemplo, você pega a Mangabeira, se resolve sozinha, né? Sim, tranquilamente. Você pega Valentina, se resolve Tambaú, Manaíra. O Bessa é uma cidade separada nossa, quase. Isso. Aí o problema está para o lado sul, que é exatamente porque houve um espaçamento, mesmo assim é impressionante. Por exemplo, há 2 anos, fez um ano agora e tal. Houve um aniversário de uma produtora nossa aqui na televisão e a gente foi para Gramame. Ela conseguiu botar um aniversário, era perto do Natal, numa casa de show de Gramame. E eu fui para Gramame, eu nem conhecia muito, longe pra caramba, fui longe. Mas eu fui vendo tanta casa completamente ocupada e tal. E de repente a gente estava numa casa de recepção. E quando eu estou dentro da casa de recepção, quando eu viro assim, tem uma outra estrutura assim, eu pergunto, o que é aqui? Uma casa de recepção, era quase uma diferente da outra. E aí daqui a pouco chegou a dona da casa de recepção, uma jovem senhora, jovem mesmo, com um filho, dizendo assim, ele faz o quê? Não, ele toma conta das casas de recepções. E você? Não, eu tomo conta de uma hamburgueria. Tem uma hamburgueria aqui. E aí, comecei a fazer a pergunta para me dar conta aqui. Quem mora em Gramame não vem tomar cerveja, nem comer hambúrguer, sequer no Valentina. Nem conhece. Não vem em Tambaú nunca. Mas você sabe que eu senti isso, Josival. Eu fui porque a cidade cresceu, teve uma época no Colinas do Sul que eu ia lá para deixar uma funcionária, não sei o quê, mas depois eu passei a não ir. Isso num curto período de tempo, relativamente, e quando fui de novo,
Aí fui entrar, né? Aí entrei, Mangabeira, depois fui para Gás. Eu não conhecia nada, é uma João Pessoa que eu não tenho domínio, porque eu não preciso ir lá. Aqui, o impressionante hoje, por exemplo, a história da maturidade da cidade amadurece também, né? E vai distribuindo as coisas para os seus filhos. Não, o que me falam muito, eu fui lá dar uma olhada, e é verdade. Não, tem uma rua no Gásio que é fantástica do ponto de vista de gastronomia e diversão. A rua toda no Gásio. Sim. Tá certo? Pegou assim. E aí eu fico me perguntando, pô, é a alternativa para a cidade grande. As pessoas vão do centro para lá, e de outros bairros, enfim. É fantástica a rua, o que você encontra lá de boteco, de... No Gás tem isso. No Gás, é no Gás o que eu estou falando. É. E aí a pergunta que eu sempre me faço assim, e aí era a história do planejamento do bairro. Por que é que o poder público só chega depois? Por que é que não planejou antes? Isso. Tá certo? Por que é que não planejou antes, sabe? Essa cidade vai se transformar nisso. Por que é que não percebeu, tá? Isso, no primeiro, nos 2 ou 3 primeiros movimentos você faz. A prefeitura fez essa rua aqui no Miramar. Isso, na Joaquim Abundando. Aquela rua ali, né? Rua do Prazer, Sim, Rua isso. do Sabor, sei lá. Com uma graça, uma graça bonitinha, linda. toda arrumada. Aí eu passo lá no Gás, olhei esse negócio e disse, por que a prefeitura não faz aqui no Gás a mesma coisa? Isso. Já caberia. Já caberia. E você sabe que agora estão correndo, e aí tem que correr mesmo, para poder revitalizar o centro histórico, que é um problema em todas as capitais, em todas as cidades do mundo. O centro histórico sempre sofre, porque há uma explosão, né? Há um distanciamento, porque o plano da construção civil, imobiliária, vai fazendo com que as cidades vão inchando, né? Vão encontrando novos recantos. E aí, aquele que é o inicial, começa a sofrer um esvaziamento. O esvaziamento que o centro de uma pessoa já houve em vários momentos, né? Primeiro era para a torre, depois descendo, depois para a praia. E agora vai ter que voltar. Isso. A construção civil já está voltando de alguma maneira, já há algum tempo. Você vai na Epitácio, quando você vê os prédios que tem de um lado e do outro da Epitácio, aqui do lado direito e do lado esquerdo, eles não foram construídos agora, eles estão voltando, a construção dele é de volta, tá certo? É voltando, porque lá encheu e vai ter que voltar para algum lugar. Não, certamente. E aí os impedimentos que o poder público tem para voltar a ocupar melhor o centro histórico têm que ser vencidos, né? Tem coisas que os setores, e eu entendo e sou adepto que a memória tem que ser feita, a memória arquitetônica tem que ser mantida, a histórica também, mas precisa se adequar aos novos tempos. A Câmara Municipal de João Pessoa dá esse exemplo hoje, né? Está construindo a nova sede, restaurou uma parede de uma casa histórica e fez ali a estrutura que ela foi mantida e contornou, como em Salvador e outros centros históricos, com a modernidade para poder ter espaço para ocupar com as necessidades da própria Câmara. Então, isso aí é um processo que exige maturidade, porque teve uma época que você falava aqui, vai construir, o mundo vinha abaixo, não pode construir na praia, não pode construir não sei o quê. Era uma coisa assim, nem tem, nem faz. Com paciência dá para fazer. Eu estava conversando com pessoas essa semana, o polo tecnológico Horizontes da Paraíba, que vai ser no Colégio Neves, né? Tudo indica que vai ser inaugurado agora em setembro. Tá? Que está muito lento, inclusive, né? Até essa semana. O problema é que tem que ter paciência, porque lá é uma escola tombada. Totalmente tombada. Então, tudo que vai fazer internamente tem que passar por IFAEP e IFAM. O prego que você vai botar na parede, você tem que autorizar. Por isso que demorou. A gente cobrando rapidez. Cadê? Agilidade, né? Cadê? E fiquei sabendo, fui dar uma olhada, fiquei sabendo, não. Era realmente o tombamento. Quer dizer, você fazer tudo de acordo com o que era autorizado. Tá? Pelo menos a parte histórica. Parece que tem uma parte nova. Mas essa parte histórica que ela vai... A parte da frente é toda antiga. A de trás tem uma parte antiga e outra nova. Pois é, mas eu acho que vai sair agora em setembro, tá certo? Mas aí, se tiver paciência, você faz. Sim. Você faz. E aí entra no processo da maturidade que você acabou de falar ainda há pouco, na questão das sucessões dos novos governos. Porque
Muitas vezes, infelizmente, por uma situação que institucionalizou, né, quem chega ou não dá continuidade ou desfaz o que o outro fez, né, com o dinheiro público, vamos dizer assim. Isso é lamentável, mas era uma prática. A gente sabe disso, a gente vê, a gente assiste. E no caso específico de uma continuidade, é por isso que se preza tanto, é uma continuidade no sentido positivo de algumas obras que requer tempo, necessariamente, e nem sempre tinha. É bom, é melhor preservar. Quem assumir, aí vai ter que a gente cobrar, você traz o tema, a gente vai ter que cobrar maturidade sempre do gestor que assumir. Exato, exato. Rapaz, tem que deixar de lado a picuinha política, tem que deixar de lado essa história. Eu não vou cuidar porque não fui eu que fiz. Eu parto do princípio que você vai entender bem o que eu estou falando. A campanha existe, ela está aí. Acabou e foi eleito, tem que ir arregaçar as mangas e todo mundo ir trabalhar pelo bem do nosso estado, né? Ou da sua terra. Tem vários equipamentos em João Pessoa que eles ao longo da história, eles eram bonitos, tem cuidado e eles perderam função, foram perdendo função em razão dessa falta de maturidade dos gestores públicos. Não vou nominar nenhum aqui, mas claro, a gente sabe quem foi, todos que foram, que botou. Eu prefiro fazer o meu do que cuidar do outro. Se isso aí é a cara de fulano, não é a minha não, mas vai fazer outra coisa. E isso é falta de maturidade política, administrativa, maturidade pessoal, maturidade de uma maneira geral. Terrível isso. E João Pessoa não pode mais passar por isso, e o estado da Paraíba não pode passar por isso. Graças a Deus, a gente lutou muito, lutou, que eu digo, querendo uma renovação. Eu sempre quis renovação, eu vejo com bons olhos a renovação. E a gente está vivendo um momento que você chama a atenção com muita clareza isso, que essa renovação política, por mais que venha... Renovação geracional, mas renovação. Mas renovação. Isso. Se você for falar, se você for pegar os grupos políticos, não é. Cada um traz uma carga. Isso. E eu não digo carga negativa, traz uma carga de experiência. Traz um legado, vamos dizer assim, aí, tá? Para ficar mais simpático. E se ele tiver maturidade, ele vai sair, o que está chegando agora vai daqui para frente, não vai daqui para trás. Não. Quer nem ver. O para trás é só experiência, para trás é só história. Mas você tem você tem um Efraim Filho, tá aqui, o cara tem 44 anos, só. A diferença que tem em relação ao pai e o avô é porque o pai e o avô saíram de Santa Luzia diretamente. E ele foi criado aqui. Já pegou aqui em cima. Isso. Mas a família está na política desde os anos 50, tá? Tem que colocar, mas ele está... E ele está aqui. Aí você tem um Hugo Mota, está com 35 anos, 36 anos. Isso. Só que a família está na política aqui também desde o início dos anos 60. Aliás, desde os anos 50 também. É dessa mesma época. O pai entrou aqui no final dos anos 50 e início dos anos 60 na política, nos anos 60, aqui como secretário lá em Campina. Eu conheci o avô. O avô, aliás. Você tem aqui Lucas Ribeiro, você tem Lucas Ribeiro, e aí é bem mais história. É mais ainda, de Aguinaldo. O Aguinaldo velho, o bisavô, né? Porque o avô é Enivaldo. Você tem aqui Pedro Cunha Lima, que tem o quê? Não tem 50 anos ainda, tem 40 e poucos anos também, 44, 40 e poucos anos também, eu acho que é isso. É pouco, é isso aí. Por aí, 40 e poucos anos. Também está aqui, tem um histórico para carregar nas costas, é fantástico. Olha que mudança geracional você vai ter. Aí você tem aqui ainda o Wilson Filho, com pouquíssimos anos. Você tem Léo Bezerra, chegando aqui na Exatamente. Nova. Você tem... Nós estamos num processo de mudança geracional e aí você volta para o seu tema inicial. Essa rapaziada tem tudo para ter maturidade. Isso. Porque tem história, tem exemplo da família. E tem um exemplo da família e chega querendo fazer tão bonito ou mais do que os seus antecessores. Você tem Messinho. Isso. Você está aqui chegando. Que pegou com Cícero, mas a família Lucena está na política paraibana há quantos anos? Né? Não, é primo, está tudo ali, está tudo saindo do mesmo... Não é tudo, beberam todos na mesma fonte. Foi. Aí você vai para Bananeiras, tem os Bezerra Cavalcante, que veio de Clóvis Bezerra, que foi governador, foi deputado, aí tem não sei quantos braços, né? E isso realmente, mas é a mudança geracional, né? Que, felizmente,
tem uma condição um pouco a mais, porque pega um tempo em que a educação na Paraíba qualificou. Aí você pega assim. Né? Aí tem até nomes que você imagina que não tem histórico na política, lá profundo, lá no fundão, aí você pega Marcelo Queiroga. Sim. Os Queiroga teriam outra experiência, que seria... Não, Marcelo Queiroga é cartacho também. Ele é cartacho. Originário de Cajazeira. Daquela região lá. E os cartachos tiveram na política, tem um ramo dos cartachos que tiveram na política a vida inteira, inclusive com deputado desde o Império. Para só. Tá certo? Você é de Império. E daquela região de deputado estadual, juiz. Então, enfim. Desembargador. Então, você traz aquela história lá do gênio da família que você bota na política, tá certo? É isso. É isso. E a gente está aqui num papo que parece meio cabeça, né? Mas é porque justifica, né, aquilo que a gente assiste. E tudo em torno de um tema que você levantou, maturidade. A necessidade de maturidade para esse Estado continuar crescendo, a necessidade de maturidade para esse Estado continuar bem, a necessidade de maturidade para essa cidade que nós moramos continuar bem, continuar do jeito que é, a necessidade é muita coisa bacana. É, muita coisa bacana. Aí vamos, só para a gente finalizar esse tema da maturidade, eu cheguei a ele porque, coincidentemente, nós conversamos aqui e chegou esse tema. E eu estava assistindo nas redes sociais, quando estava chegando aqui, a disputa de Raquel Lira com João Campos, lá em Pernambuco. Raquel Lira saiu com uma pesquisa agora muito boa. João Campos, em relação a ela, está lá atrás. Ela tem o esteio de ser a governadora do momento em Pernambuco. E ele é filho de Eduardo Campos, de uma família extremamente política, né? E fazendo uma boa gestão em Recife. Lá saíram 2 pesquisas em 15 dias. Numa, João Campos aparece com 55. Então lá na frente, na outra quem aparece na frente é ela. Ela com 75, eu vi ainda há pouco. Pois é. Aí, mas são todos dois também frutos de clãs políticos que estão no domínio do Estado, no caso de Pernambuco, há muitos anos, né? Então, tudo se repete nas laterais. Vamos embora? Vamos ver se Fernanda reserva chegar. Aqui para encerrar. Vamos embora. Então, e o Cá Pra Nós de hoje está terminando aqui. A gente volta na semana que vem. Eu espero que com a presença sempre cintilante, bonita, esvoaçante de Fernanda Albuquerque. Ela vai contar pra gente, né? Que história é essa do editorial, que história é essa do amor. E você vai ficar aí aguardando junto com a gente. Até a próxima.